Bom dia, bom dia. Nossa aula de matemática, nós vamos finalizar, né, a revisão sobre sistemas no módulo 4, na página 196, e também vamos iniciar o conteúdo novo, que é o conteúdo da nossa avaliação. Nossa avaliação, ela acontece nas 2 primeiras semanas de dezembro, e o conteúdo de matemática é o capítulo 12 do módulo 4, que nós vamos iniciar hoje. É um capítulo que vocês já conhecem, que nós vamos falar sobre proporções, grandezas inversamente e diretamente proporcionais, né? Aquela regrinha de 3 simples também. E lembrando que o nosso exercício avaliativo, que vale como nota do teste, tanto de matemática quanto geometria, já estão disponíveis na plataforma, para que você possa fazer até semana que vem, segunda-feira, 16 de novembro. Não deixe para fazer depois, tá? Porque nós temos que finalizar a nota do teste, porque já começam as provas, então, para que você não tenha muita coisa para fazer. Lembrando, tá lá na plataforma, são 10 questões objetivas. Preencha corretamente o e-mail, o nome e principalmente também a turma. Coloca nome e sobrenome, tá? Antes de enviar, verifica se você preencheu corretamente, se você respondeu as 10 questões, se você assinalou apenas uma resposta correta, tanto para matemática quanto para geometria. Matemática, lembrando, o conteúdo é sistemas de equações, né? Método da adição e da substituição. Muita atenção na hora de ler a pergunta para responder. Se eu estou perguntando o valor de x e y, ou apenas no sistema, se eu quero saber apenas o valor de x, ou apenas o valor do y. Depois que você resolver o sistema no rascunho, na hora de marcar a resposta, lê mais uma vez a pergunta para saber exatamente o que eu estou perguntando naquela questão. Você, de acordo com a sua facilidade, né, vai escolher o método, um dos 2 métodos mais adequados para resolver o sistema. Muita atenção também na hora de resolver as inequações, para verificar se o sinal é maior ou menor na hora de responder a pergunta. Lembrando que quando a gente multiplica por -1, lá no nosso exercício avaliativo, né, aí na equação, ela também, o sinal do meio troca, né? Se ele é menor, ele passa a ser maior, ou ao contrário, se ele é maior, ele passa a ser menor. Então, é isso. Calma, atenção, estuda, refaz as revisões antes de responder. Pode falar. Eu fiz o teste e não estava dizendo, não estava mostrando qual que estava errado e qual que estava certo. Na realidade, nós tiramos, tá? Vocês agora vão receber apenas os valores. Quando todo mundo fizer, aí a gente corrige na aula para você verificar qual era a resposta correta, tá? Eu retirei. Porque tinha gente aí olhando a resposta, né? E passando para outros coleguinhas, o que não é o ideal, né? O ideal é que você estude para você fazer sozinho, né? As suas respostas, o colega vai fazer a dele com os conhecimentos dele. Então, eu retirei aí a resposta certa ou errada, você conseguiu visualizar só o valor, não foi isso? Sim. Ok, então, tá? Aí, quando todo mundo terminar de fazer, depois do dia 16, aí eu, né, na aula a gente corrige juntos a atividade, não tem problema não. Aí você vai verificar o qual você acertou e qual você errou, tá bom? Então, vamos lá. Mais uma vez, bom dia para quem está chegando agora. Nós vamos aí para a página 196. Depois a gente vai iniciar o conteúdo novo. Sobre geometria, também já está disponível na plataforma. O conteúdo é volume e capacidade. Tá? Muita atenção na hora dos cálculos. Se tiver vírgula, tem que colocar vírgula. Você precisa saber calcular o volume do paralelepípedo e do cubo. Ok? Lembrando também que você precisa, né,
aquelas observações que eu coloquei no exercício de revisão, de transformar, né, volume em capacidade, que 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro e 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro. Essas 3 observações são importantes, também estão na revisão, né? Quando a gente terminou de fazer a revisão, eu coloquei essa observação, também tem no livro, para que vocês não esqueçam na hora de responder as perguntas, tá? Então, é só estudar, fazer com calma e atenção até segunda-feira que vem. Então, agora eu vou compartilhar a tela para vocês, para que a gente possa fazer a página 196. E depois nós vamos para a página 174, para iniciar o conteúdo novo, tá bom? Só um minutinho que eu vou abrir aqui a tela. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode falar. Só uma dúvida, número 10 nós já fizemos? Acho que sim, né? A gente fez até 11B. Isso. Faltou a letra C e o número 12. Na número 13, na 197, também é sobre sistemas. Então, vamos lá. Vou montar o sistema aqui da letra C para que vocês possam resolver pelo método mais adequado. Patrícia e seu cão têm juntos 65 quilos de massa. Então, Patrícia é X e o cãozinho Y é igual a 65. A massa do cão, Y, é igual a 1 sobre 12 da massa de Patrícia. Então, vai ficar 1 dozeavos de X, que é a massa de Patrícia. O mais adequado para resolver esse sistema é o método da substituição, onde a gente escolhe uma equação e deixa a letra sozinha, que na verdade já está até pronta aí, ó. Vou colocar aqui para vocês, primeiro passo do método da substituição. Pega uma das equações e deixa a letra sozinha. 1 sobre 12x é a mesma coisa que x sobre 12, tá? Aí, no segundo passo, nós vamos pegar a equação que nós não escolhemos. X mais y é igual a 65. E no lugar do y, eu coloco x sobre 12. Então, eu vou botar aqui em forma de fração. Aqui vocês entendam melhor o que nós estamos fazendo. No lugar do y, eu botei x sobre 12. Tudo que envolve fração, com adição e subtração, nós temos que fazer o MMC. Então, aonde não tem denominador, a gente coloca sobre 1, né? Aí eu vou colocar aqui do lado. O MMC entre 1 e 12 é o próprio 12. Professora, qual é a página? Página 196 do módulo 4. 596. 196. 196. Obrigada. Vamos lá, então. O MMC entre 1 e 12 é o próprio 12, né? Quando a gente acha o MMC, a gente pega o MMC, divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Então, 12 dividido para 1, 12. 12 vezes x. Aí, mesma coisa na segunda fração. 12 dividido para 12 vai dar 1. 1 vezes x. E aqui, 12 dividido para 1, 12. 12 vezes 65. Vou montar aqui do lado a continuação, tá? Então, ó, 12 vezes x, 12x. Mais 1 vezes x, x. 12 vezes 65, 780.
Então, vamos fazer aí letra para um lado, número para o outro, para poder achar o valor de x. Vou botar aqui para não confundir. Deixa eu suspender aqui, ó. Vamos lá, letra para um lado, número para o outro, para achar o x. Depois, nós vamos fazer o terceiro passo para achar o y, que aí a gente pega a equação do primeiro e coloca o valor do x que a gente achou para determinar o y. Lembrando que o x é o quilo, né, da massa de Patrícia e o y é o peso do cão. 2 minutinhos aí para você fazer. Vamos lá, 2 minutinhos para terminar de fazer. Vamos lá, um minutinho. Vamos lá, 13x igual a 780. X é igual a 780 dividido para 13. X é igual a quanto? Faz aí o cálculo para mim. Quem já tiver a resposta pode falar. 60. Quanto? 60. 60, muito bem. Terceiro passo. A gente pega a equação do primeiro, né? No lugar do x, a gente põe 60. Então, se é x dividido para 12, 60 dividido para 12, y é igual a 5. Então, nós já sabemos aqui, ó. Aqui a gente coloca o P, né, que é o peso de Patrícia. E aqui a gente bota o C, que é o peso do cãozinho dela. Então, Patrícia tem 60 quilos e o cãozinho tem 5 quilos. Ok? 2 minutinhos para copiar para a gente poder fazer o número 12. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode falar.
Vamos lá, um minutinho para terminar de copiar a letra C, para a gente poder fazer o número 12. Foi? Vamos lá. Professora Gia. Oi? Não ouvi. Vou só montar aqui o sistema da 12 para que vocês possam Professora, você resolver. pode esperar rapidinho, por favor, para mim terminar? Espero sim. Quando acabar, é só falar ok. Pode ir, professora. Ok, número 12. Frederico comprou um aparelho de barbear por R$ 65. Como ele tinha apenas cédulas de 5 e R$ 10, efetuou o pagamento com 8 cédulas. Quantas cédulas de cada valor Frederico usou para fazer esse pagamento? Então, olha só, vamos lá. Eu tenho aqui, vamos chamar a cédula de 5 de X. Então, a cédula de 5 mais a cédula de 10 é um total de R$ 65. E somando as duas cédulas no pagamento, deu um total de 8 cédulas. Então, aqui nós temos um sistema onde X corresponde à quantidade de cédulas de R$ 5 e Y corresponde à quantidade de cédulas de R$ 10. Podemos resolver pela adição ou pela substituição. Como a letra C nós fizemos pela substituição, vamos resolver a número 12 pela adição. Porém, para a gente fazer pela adição, nós temos que transformar uma das duas equações para a gente eliminar uma incógnita. Se você quiser eliminar primeiro o x, tem que multiplicar a equação de baixo por menos 5, porque os sinais, uma tem que ser positivo e a outra negativo. Se você multiplicar, quiser, né, eliminar o y primeiro, você vai multiplicar a equação de baixo por menos 10. Então, vamos lá. Vou eliminar o y primeiro, ok? Porque no método da adição nós temos que eliminar uma incógnita. Então, o nosso novo sistema, né? Eu tenho que transformar o sistema para resolver. O novo sistema vai ficar dessa forma. Repito a de cima, né? Onde nós não mexemos em nada.
Embaixo, multiplicando tudo por menos 10, vai ficar menos 10x menos 10y igual a menos 80. Quando a gente transforma no método da adição, nós temos que... Deixa eu botar esse MMC aqui do lado, gente, que é do número 1, que é da letra C, né? Para não confundir aqui com o número 12. Então, eu já transformei o meu sistema. Aqui é 10y, desculpa. Então, eu vou eliminar o y, né? 10y menos 10 fica 0. Agora, a gente faz o restante. Vou botar a setinha para continuar aqui, ó. Método da adição. 5 tira 10 fica menos 5x. Igual 65 tira 80 fica devendo 15. Tenho que multiplicar por menos 1. Então, fica 5x igual a 15. Aí você vai fazer letra para um lado, número para o outro e acha o valor de x. Depois que achar o valor do x, você vai substituir em uma das duas equações do sistema original para a gente determinar o valor do y. Lembrando, x é a quantidade de cédulas de R$ 5 e y é a quantidade de cédulas de R$ 10. Vamos lá, 3 minutinhos para terminar de fazer. Vamos lá, 3 minutinhos. Vamos lá, 2 minutinhos aí para terminar. Quem quiser já falar o valor de x e y, pode falar, tá? Quem já terminou de fazer, depois que achar o x, substitui x lá em uma das equações do sistema original.
Vamos lá? Então, x é igual a 15 dividido para 5, x é igual a 3. Agora eu vou pegar uma das duas equações do primeiro passo, vou pegar a segunda, que é mais fácil, né? Que o x nem o y tem coeficiente. Sempre falo essa dica para vocês, que quando é para escolher a equação, para escolher sempre onde a letra não tenha coeficiente, não tenha número na frente. Então, aqui vai ficar 3 mais y igual a 8, y é igual a 8 menos 3, y é igual a 5. Então, vou colocar a resposta aqui embaixo. Resposta. Então, quantas cédulas de cada valor Frederico usou para o pagamento? Foram 3 cédulas. Para quem não sabe o que é cédulas, é a nota, tá? A notinha de dinheiro. 3 cédulas de R$ 5. Então, de R$ 5. E 5 cédulas de R$ 10. Ok? 2 minutinhos aí para poder copiar a resposta. Chegar um pouquinho mais para cá. 3 cédulas de R$ 5 e 5 cédulas de R$ 10 para poder efetuar o pagamento desse aparelho de barbear. 2 minutinhos para copiar, que nós vamos para a página 174. Iniciar o conteúdo novo, né? O conteúdo aí da nossa avaliação. 2 minutinhos para copiar, para eu mudar a página. Vamos lá, um minutinho. Vamos lá, 174. Todo mundo já copiou? Podemos ir? Sim. 174.
Alguém gostaria de iniciar a leitura ou não? Vamos falar sobre grandezas proporcionais. É um conteúdo que vocês já viram no ano passado, nós vamos relembrar agora com um grau de dificuldade um pouco maior. Bem, as grandezas proporcionais, eu posso dizer que duas grandezas são proporcionais quando elas possuem a mesma razão. A razão é a divisão de duas grandezas da mesma espécie. Exemplo, quando eu quero comparar a distância, eu tenho que dividir o quilômetro pelo quilômetro, eu não posso dividir o quilômetro por metro. Se eu quiser a razão entre o tempo, eu não posso dividir a hora por minuto, tem que ser hora com hora, minuto com minuto, segundo com segundo, e assim por diante. As grandezas proporcionais, elas podem ser diretamente ou inversamente proporcional. Vamos relembrar aqui. As grandezas são diretamente proporcionais quando as duas aumentam ou quando as duas diminuem automaticamente. Aqui nós temos o litro de gasolina e o preço em reais. Quanto mais litros eu colocar, mais eu vou pagar, correto? Maior o litro de gasolina, maior o preço que eu vou pagar de combustível aí num posto de gasolina, ok? De novo, grandezas diretamente proporcionais. Quando uma grandeza aumenta, a outra aumenta automaticamente. Ou quando uma grandeza diminui, a outra também diminui automaticamente. Esse exemplo aí é um posto, né, de combustível. Quanto mais litros de gasolina eu colocar, maior vai ser o preço que eu vou pagar, ok? Se eu colocar menos litros de gasolina, o meu preço também vai ser menor. Então, quando as grandezas aumentam juntas ou diminuem juntas, nós chamamos de grandezas diretamente proporcional. Aí aqui na página 175, está falando sobre as grandezas inversamente proporcionais. Inversamente é quando uma grandeza aumenta e a outra vai diminuir automaticamente. Por exemplo, aqui nós temos um exemplo de funcionários e horas que eles produzem determinada quantidade de calças. Se eu aumentar o número de funcionários, eu vou conseguir produzir em menos tempo, né? Quanto mais pessoas trabalhando, em menos tempo a gente termina aquele serviço. Entenderam? Outro exemplo. Professora, no começo do ano você chegou a repassar essa matéria, né? Só que não a que você está passando agora, a nova. Era esse tipo, só que era o mais simples. Isso aí, né? Vocês aprenderam esse conteúdo no ano passado, aí no início do ano, né? Em fevereiro, a gente sempre revisa os conteúdos importantes do ano anterior e nós falamos sobre isso, grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Vamos relembrar agora, mas com um grau de dificuldade um pouquinho maior. Professora, Pode falar. você pode falar a página de novo, por favor? 175, 175. Foi? Então, aqui, ó, inversamente é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui automaticamente. Então, nós temos aqui um exemplo de funcionários, né? Quanto mais funcionários trabalhando, em menos horas a gente termina de produzir. Nós temos na página agora 176 as grandezas que não são proporcionais, quando uma grandeza não tem nada a ver com a outra. Por exemplo, a idade e a altura de uma pessoa é sempre proporcional? Quanto maior a idade, maior a pessoa vai ser?
É sempre assim? Não, né? Depende de cada indivíduo. Temos aí adultos da mesma idade que têm pesos e tamanhos diferentes. Temos adolescentes e crianças de mesma idade que têm pesos e alturas diferentes. Às vezes, um adolescente pode ser maior do que um adulto. Então, essas grandezas não são proporcionais. Lógico, né? Que a professora, um adulto sempre vai ser maior do que um bebê. Lógico. Mas não podemos analisar só essa parte. Como eu falei para vocês, as grandezas precisam ser da mesma espécie. Então, quando eu analiso um adulto, eu tenho que comparar ele com o outro adulto. Eu não posso comparar um adulto com um bebê, porque são grandezas diferentes. Então, quando a gente analisa dois adultos, não quer dizer que quanto mais velhos, né, com mais idade, a pessoa mais velha vai ser maior. Nem sempre isso acontece, ok? E também não quer dizer que quanto com mais idade tiver a pessoa, mais pesada ela vai ser. Não, temos adultos magros, temos adolescentes mais cheinhos. Então, essas grandezas não são proporcionais. Então, na hora de fazer as atividades, vocês precisam primeiro analisar se as grandezas são proporcionais. E se elas forem proporcionais, aí que você vai classificar em diretamente ou inversamente proporcional. Aí aqui nós temos um exemplo, a quantidade de dias de atraso e o valor. Vou ler o probleminha. Andressa se esqueceu do prazo de pagamento de uma conta de R$ 50. A cada dia após o vencimento, são acrescentados R$ 2 ao valor inicial. Essas grandezas são proporcionais? Cada dia de atraso, os dias de atraso, ele tem a ver com o valor do boleto? Não, são grandezas diferentes. Porque, ó, um dia de atraso, o valor é R$ 52. 2 dias de atraso, para ser proporcional, deveria ser o dobro do valor. E não é. Tá vendo? Tá acrescentando apenas R$ 2. Para que ser proporcional, nós tínhamos que verificar o dobro. Se eu tinha um dia, passei para 2 dias, então, se o meu dia dobrou, o meu valor também tinha que dobrar. E o valor aqui não dobra. Então, fica tudo ok. Não é proporcional. Sabendo disso, vamos analisar aí a página 177 na atividade. Deixa eu verificar aqui o horário que eu até me perdi. Que horas termina aqui a nossa aula? Acho que é 10h20. Acho que sim, né? Eu acho que Oi? Eu acho que é 11h10, não? É, até 11h10, né? 10h20 termina a primeira. É isso mesmo. Então, vamos lá. Em cada item, classifique as grandezas. Se são diretamente, inversamente ou não são proporcionais. Ó, a primeira. A quantidade de ganhadores e um prêmio de uma loteria. Vamos analisar. Quanto mais ganhadores, maior você vai receber o prêmio ou você vai receber menos dinheiro no prêmio? Porque o prêmio de uma Mega Sena, por exemplo. Tá ali o exemplo, R$ 30.000. Quanto mais pessoas ganharem, essa quantidade de 30 mil vai ser dividida por essas pessoas, né? Então, aqui, quanto mais vencedores, menos é o valor que você vai receber. Porque se tem uma grande quantidade de vencedores junto com você, esse valor ele vai ser dividido para um número maior de pessoas. Então, com isso, você vai acabar recebendo menos. Se apenas uma pessoa ganhar sozinha, ela recebe 30 mil. Se 2 pessoas ganharem,
cada uma vai receber 15 mil. 3 pessoas ganharem, cada uma recebe 10 mil reais. Então, repara que quanto mais ganhadores, menor é o prêmio, né? Menor é o valor que você vai receber. Quando isso acontece, uma aumenta, a outra diminui, é diretamente ou inversamente proporcional? O que vocês acham aí? Assim, professora, Oi? você pode explicar de novo, porque eu esqueci. Uhum. Diretamente proporcional é quando uma grandeza aumenta e a outra aumenta automaticamente. Inversamente proporcional, uma aumenta e a outra diminui. Não Então, é proporcional é inversamente. isso. Não proporcional é quando as grandezas não tem nada a ver, né? Uma grandeza com a outra. Então, aqui, quanto maior a quantidade de ganhadores, menor é o valor que você vai receber. Então, é inversamente. Peraí. Eita. Peraí que travou, tá? Inversamente. A letra B. A idade da pessoa e a altura. Aquele exemplo que eu utilizei ainda agora. É diretamente, inversamente ou não é proporcional? A pessoa tem 1 ano, tem 60 centímetros de altura. 7 anos, 123. O que vocês acham? Diretamente? É proporcional? A idade e a altura da pessoa é sempre proporcional? Quanto mais idade a pessoa tiver, maior ela vai ser? Por exemplo, um idoso de 70 anos é maior do que a gente? Sempre? Não. Não, então não é proporcional. Não, professor. Nem sempre é proporcional, né? Então, não proporcionais. C. O tempo e a distância em quilômetros. Quanto maior a distância, maior o tempo ou menor o tempo? Se eu for para uma Professora, cidade... Oi. você falou que essa parte aí, nessa matéria aqui, é mais difícil por quê? Por causa das contas? Não, daqui a pouco que vai começar os probleminhas. Mas não é tão difícil também, não. Quando a gente fala um pouquinho mais complexo, é um pouquinho mais. Porque eu acredito que vocês vão aprender a regra de 3 simples e a regra de 3 composta também. Ano passado vocês aprenderam só a simples. Entendeu? Aí por isso que nós estamos revisando a parte da proporção, para quando a gente for falar de regra de 3 simples e composta, você já tenha lembrado o que é inversamente, o que é diretamente proporcional. Vamos lá, na letra C. Quanto maior a distância da cidade, eu vou demorar mais ou menos horas para chegar? Mas, Quanto maior a distância, maior o tempo que a gente leva para chegar na cidade. Então, se aumentam as duas, diretamente proporcional. Na letra D, quantidade de trabalhadores e horas trabalhadas. Verifica aqui que nós aumentamos a quantidade de trabalhadores. E o que aconteceu com as horas trabalhadas? 2 pessoas trabalhando, a gente termina em 24 horas.
Com 6 pessoas trabalhando, a gente termina em 8 horas. Então, quanto maior a quantidade de trabalhadores, menos horas trabalhadas. Então, quando uma aumenta e a outra diminui, é inversamente proporcional. Dois minutinhos para copiar para a gente poder fazer o número 2. Professora, Oi. na prova de matemática também só vai cair o que você passou esse semestre, né? Na prova de matemática vai cair apenas o conteúdo do 4º bimestre, que no nosso caso é apenas esse capítulo 12, sobre proporção e regra de 3 que nós estamos aprendendo hoje. Professora, nessa avaliação de matemática na plataforma, só vai cair o capítulo 10 e o 11 vai ficar para geometria? Isso. Matemática, somente o capítulo 10 do módulo 4. E geometria, volume e capacidade é o capítulo 9 do módulo 3. O capítulo 11 vai ser da prova de geometria. Mas em matemática não vai cair aquela última matéria que a gente passou, não? Só no teste, que já está disponível na plataforma. Na prova, não. Na prova, eu vou colocar apenas o capítulo 12. Vamos lá. Número 2. Nas representações geométricas a seguir, indique se as grandezas são diretamente, inversamente ou não proporcionais. No gráfico, gente, para a gente analisar as grandezas pelo gráfico, quando nós encontramos uma reta, indica que é constante. Então, que não são proporcionais. Quando são proporcionais, sempre faz uma curva, tá? Então, quando analisando pelo gráfico, quando é uma retinha assim, a gente já sabe que não são proporcionais. Já na segunda, né? Nós temos aqui, ó, quando 2 para 40, quando foi 4, já caiu para 20. Quando foi 8, já caiu para 10. Então, o que está acontecendo com essas grandezas? Está diminuindo. Se está diminuindo, é inversamente proporcional. Para a gente analisar o gráfico, de novo, se o gráfico fosse desse jeito aqui, ó, assim, por exemplo, tá vendo? Ele está aumentando. Então, seria diretamente. Como ele está ao contrário, ele começou de cima para baixo, ele está diminuindo, então é inversamente. E quando for uma reta, indica que as grandezas não são proporcionais. Só quando ela faz uma curva. A curva, quando ela começa de baixo para cima, é diretamente proporcional. De cima para baixo, como no exemplo 2, é inversamente proporcional. 2 minutinhos para copiar.
para a gente fazer 178. Professora, então sempre que ela tiver reta vai ser não proporcional? Aham. Foi. Vamos lá para 178. Francine foi à padaria comprar presunto. Chegando lá, observou que o preço do quilograma do presunto era R$ 9,40. As grandezas, quantidade de presuntos e valor a ser pago são diretamente ou inversamente proporcional? Quanto maior a quantidade de presuntos, eu vou pagar mais ou menos? Mais. Quanto maior a quantidade de presuntos, eu vou pagar mais. Então, é diretamente proporcional. Copia a setinha, tá? Para vocês não esquecerem na hora de estudar. Que quantia Franciele deve pagar por 300 gramas de presunto? Então, olha só, vamos montar aqui. 1 quilo, ela vai pagar R$ 9,40, correto? Sobre, aqui na verdade eu vou colocar logo assim, ó. Vocês possam entender. Aqui é o quilo, são duas grandezas, né? O quilo do presunto e o valor em reais. 1 quilo, ela paga R$ 9,40. Quanto que ela vai pagar em 350 gramas? Lembra que eu falei que quando a gente faz a divisão, as grandezas devem estar na mesma espécie? Então, 350 gramas, a gente transforma em quilo para poder calcular. 350 gramas em quilos é a mesma coisa que 0,35. Quanto que a pessoa vai pagar, a gente não sabe, X. Quando as grandezas, nós estudamos isso, são diretamente proporcionais. Só um minutinho que eu vou ajeitar aqui a conta. Quando as grandezas são diretamente proporcionais, para a gente calcular o valor do X, a gente faz o famoso cruz-credo, né? A gente multiplica assim. Então, para a gente saber quanto que ela vai pagar em 350 gramas, nós vamos fazer 1 vezes X é igual a 9,40 vezes 0,35. 2 minutinhos para você fazer essa conta, para a gente saber quanto Franciele vai pagar. Se 1 quilo custa R$ 9,40, quanto que custa 350 gramas? Lembrando, nós tínhamos duas grandezas, o quilo e o valor em reais. 1 quilo custa R$ 9,40, não podia botar 350 gramas. Transformei 350 gramas em quilos, ficou 0,35 ou 0,350, tanto faz.
Como é diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Vamos lá, 2 minutinhos para terminar de fazer. Vamos lá, quem já souber o resultado pode falar. Hein, gente? Estou aguardando. Quanto que é? 9,40 vezes 0,35. X é igual a R$ 3,29, tá? Vou botar até aqui, ó. R$ 3,29. Resposta. Vamos lá, número 4. 4 impressoras produzem certa quantidade de folhetos em 45 segundos. 6 impressoras como essa produzem a mesma quantidade desses folhetos em quanto tempo? Então, vamos montar aqui as grandezas que nós temos. Nós temos as impressoras, a quantidade de impressora e os segundos, né? Então, vamos montar aqui. 4 impressoras conseguem produzir, né, em 45 segundos. Aí nós vamos colocar na fração. Seis impressoras fazem o mesmo serviço em quanto tempo? Antes da gente calcular, nós temos que analisar se é diretamente ou inversamente proporcional. Então, olha só. Quanto maior a quantidade de impressoras, nós vamos terminar o serviço em menos tempo. Correto? Se eu aumentei o número de impressoras, eu vou terminar em menos do que 45 segundos. Porque se eu tenho mais impressoras produzindo, nós vamos terminar em menos tempo. Isso quer dizer que é inversamente proporcional. Copia, tá? Para quando for estudar, você lembrar por que a gente fez desse jeito. O que eu coloco de vermelho são sempre as observações. Então, o número 4 é inversamente proporcional. Gente, se é inversamente proporcional, a gente não multiplica com cruz credo. É o de cima vezes o de cima e o de baixo vezes o de baixo. Então, montando a equação do inversamente, vai ficar 4 vezes 45 igual a 6 vezes o x. Vamos lá, 3 minutinhos, letra para um lado, número para o outro, para a gente fazer o número 4. Professora, esse cruz credo é quando mesmo?
O cruz credo a gente faz quando as grandezas são diretamente proporcionais. Aí quando é inversamente, usa esse símbolo aí que você botou. Quando for inversamente proporcional, é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Vamos lá. Foi? Alguém já tem o resultado? Já quer falar? 4 vezes 45, 180, igual 6x. X é igual 6, passa para lá dividindo, né? 180 dividido para 6. Então, x é igual a 30. Chegar aqui para cima. X é igual a 30. Então, 6 impressoras conseguem fazer esses folhetos em 30 segundos. Né? Nós aumentamos o número de impressoras e o nosso tempo diminuiu. Foi? Podemos? Número 5.
O quadro apresenta a previsão de produção de energia elétrica em 2 usinas eólicas. Na usina B, quanto tempo é necessário para produzir 13.680 megawatts de energia elétrica? Quanto mais watts, mais tempo nós vamos utilizar, não é isso? Então, vamos montar aqui. Na verdade, a gente não sabe nem o X, nem o Y, né? Não é verdade? Porque nós não sabemos quanto tempo a usina demora para produzir 1 megawatt. Então, eu vou montar aqui para vocês. Nós temos o tempo. Travou aqui. Nós temos o tempo e temos a produção de energia por hora, né? A quantidade aqui de megawatts. Então, nós temos a usina A com a usina B, né? Y, que a usina B produz 3.800 por hora. Ok? Para produzir 13.680 megawatts, então vamos botar aqui, ó. Então, em 1 hora produz 3.800. Em quanto tempo? Em quanto tempo vai produzir 13.680? Então, ó, em 1 hora, vou botar, em vez do T, eu vou botar o H para você saber que é a hora, tá? Então, em 1 hora, essa usina produz, a usina B, né, produz 3.800. Em quantas horas ela vai produzir 13.680? Vamos primeiro analisar aqui. Quanto mais horas, mais megawatts ela vai produzir. Então, é diretamente isso aqui, né? Se é diretamente, nós vamos fazer como cruz credo. Vamos lá, então. Vamos lá, 2 minutinhos aí para fazer. Toda vez que for diretamente, nós vamos multiplicar como cruz credo. É diretamente que quanto mais horas a usina funcionando, maior a produção de megawatts. Então, já vou botar aqui na equação, ó. 3.800x é igual a 1.380, né? Porque é 1.380 sobre 1 vezes 1. 13.680, x é igual a 13.680 dividido por 3.800. Vai dar quanto aí? Quantas horas ele demora para produzir? 1 minutinho aí para responder. Quem já souber pode falar.
Vamos lá, tô aguardando. Foi, gente? Alguém já tem o valor? Vai ficar 3,6 horas. Como as horas a gente não coloca em número decimal, o que nós vamos fazer? 3,6 horas é a mesma coisa que 3 horas e 36 minutos. Coloca aí para mim. Então, para produzir 13.680 megawatts, a usina B demora aí, leva 3 horas e 36 minutos. Você considera importante produzir energia elétrica em usinas eólicas? Colocar a minha opinião, tá? Sim. Pois essa é uma fonte de energia renovável, limpa e disponível em várias regiões. Disponível em várias regiões. Vamos lá, 2 minutinhos para copiar, para a gente continuar aí com o probleminha da página 179. Sobrando um tempinho, dá até para fazer uma atividade no caderno. Mas se bem que o próximo conteúdo é regra de 3, vocês também já sabem. Vamos lá, vamos para 179. De acordo com a sentença algébrica, elabore um problema envolvendo grandezas proporcionais e entregue para o colega resolver. Então, eu vou escrever o probleminha e vocês vão resolver, tá? Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Deixa eu pensar aqui. João comprou... O Pedro, né? Vou colocar Pedro.
Pedro comprou 5 quilos de carne. Eles podem copiar também, tem que copiar o enunciado, tá? E pagou R$ 75. Quantos reais ele pagaria se comprasse 2,3 quilos dessa carne? Vamos lá, 3 minutinhos aí para resolver esse probleminha. Verifica, né, se é diretamente ou inversamente proporcional, monta a fração e faz o cruz credo. Vamos lá, tá aguardando. Três minutinhos para terminar de fazer. Vamos lá, 2 minutinhos para terminar. Essas grandezas são diretamente proporcionais, tá? Quanto maior o quilo, quanto mais quilos eu comprar, maior é o preço.
Vamos lá? Alguém já tem a resposta? Vou montar aqui a fração, tá? Ó, 5 quilos pagou R$ 75, né? 2,3 quilos pagou quantos reais? Botar X. Se é diretamente proporcional, nós vamos fazer o cruz-credo. Então, 5 vezes X igual a 75 vezes 2,3. Um minutinho aí para terminar para quem não fez. Professora, ali é 75 vezes 2,3. Isso. Vou botar a setinha aqui do lado. Aí vai ficar 5x igual. Quanto que dá? 75 vezes 2,3. 172,5. Aí nós vamos dividir para 5, né? Vou botar aqui na lateral. X é igual a 172,5 dividido para 5. Quanto que ele vai pagar aí? R$ 34,50.2 minutinhos aí para copiar a resposta, para a gente poder fazer o número 7. Né? Eu coloquei o probleminha, esse probleminha é diretamente proporcional. Quanto mais quilos, maior é o valor, né, que nós vamos pagar. Fizemos o cruz-credo, R$ 34,50. Vamos lá, estou aguardando. Um minutinho para terminar de copiar, para a gente poder fazer o número 7.
Vamos lá, número 7. Uma empresa de locação de carros cobra o preço fixo de R$ 200 por locação, mais R$ 20 por dia de aluguel. Então, no primeiro dia, R$ 200 mais 20, 220. No segundo dia, como que vai ficar? R$ 200 mais 2 vezes, aliás, mais R$ 20 vezes 2. Então, no segundo dia, vai ficar R$ 240. 10 minutinhos aí para preencher. No terceiro dia e no quarto dia, quanto que nós vamos pagar de aluguel? Foi? Vamos lá. Alugando por 3 dias, qual é o valor que vocês vão pagar? Fala aí para mim. Ó, do primeiro dia 220, segundo dia 240, no terceiro dia vai aumentando sempre R$ 20, porque vai ficar 200 vezes 20, mais 20 vezes 3, né? Então, 260. No quarto dia, mais R$ 20, R$ 280. Qual é a sentença que relaciona as grandezas x e y? Y é igual a R$ 200 mais R$ 20 por dia, que é x. As grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais? Tem exemplo, a gente dobrou o número de dias. O valor do aluguel dobra? Não, né? Em 2 dias paga 240, em 4 dias paga 280. Nós dobramos o número de dias, mas não dobra o valor do aluguel. Então, não é proporcional. Supondo que a pessoa alugue um carro nessa empresa por 10 dias, qual será o valor pago pela locação? 2 minutinhos aí para calcular a letra D. Vamos lá.
Vamos lá. Em 10 dias, a pessoa paga R$ 200, a taxa fixa, mais R$ 20 por dia, correto? Alguém gostaria de falar o resultado antes da correção? Hein, gente? Alguém gostaria de falar? R$ 400, muito bem. 200 mais 20 vezes 10, 200, porque primeiro tem que fazer a multiplicação, igual a R$ 400. Aqui, gente, nós não podemos somar antes de fazer essa multiplicação, tá? Primeiro é a multiplicação. Porque tem gente que faz 200 mais 20, depois multiplica por 10. Aí fica errado. 2 minutinhos para copiar, para a gente poder ir para a página 180. Calma aí. Ih, grudou aqui. 183, onde nós faremos as regrinhas de 3. Tá aguardando. Vamos lá? A razão em 3 dimensões de uma reprodução e as dimensões do objeto apresentado é chamada de escala. O mapa ao lado está na escala 1 para 70 milhões, ou seja, a cada 1 centímetro do mapa corresponde a 700 quilômetros na realidade. A escala, gente, ela serve para retratar num desenho o tamanho real, né, daquele mapa, daquela planta, daquela casa. Então, ali, a cada 1 centímetro, nós temos 70 quilômetros. Nesse mapa, quantos centímetros corresponde à distância de 1.400 quilômetros? Então, vamos lá, vamos fazer aqui a regrinha de 3. A cada 1 centímetro, nós temos 700 quilômetros. Quantos centímetros vamos ter em 1.400 quilômetros? Quanto maior o quilômetro, maior o centímetro, né? Então, faz aí o cruz credo para mim. Aqui está em quilômetros. E aqui já está em metros. Transformando centímetros em metros, temos 70 mil metros. Então, vou montar logo a letra B aqui. A letra B não, o segundo aqui. 1 está para 70 mil. Assim como X está para ali, ó, o 350 mil metros. Pode cortar o zero para poder fazer a divisão, tá? Ó, faz aí o cruz credo.
Aqui a gente pode cortar o 0. Aqui também, ó. Dá pra gente cortar 4 zeros. Vamos lá, 3 minutinhos para fazer. Somente a letra A para a gente finalizar. Nas próximas aulas a gente faz o restante. Ok? Na verdade, na próxima aula eu devo colocar um exercício de revisão sobre grandezas proporcionais. Faz aí o cálculo apenas da letra A para a gente prosseguir. Vamos lá, um minutinho aí para finalizar. Aqui vai ficar 7x igual a 14. X é igual a 14 dividido para 7. X igual a 2. E aqui, 7x, aliás, 70x, né? (70x) é igual a 35. X é igual a 35 dividido para 70. Eita. Peraí aqui. Bugou tudo aqui. 35 dividido para 70. X é igual a 0,5 centímetros. Vou botar aqui do lado, tá? Então, vamos lá. 2 minutinhos para copiar, para eu poder finalizar. Quem já copiou, muito obrigado pela atenção. Até a nossa próxima aula. Vamos lá, ainda 1 minutinho. Vou ficar aqui na sala para poder encerrar, para quem está copiando, tá bom? Beijinhos, até a próxima. Tchau, professora. Tchau. Tem aula de português ainda. Eu vou finalizar aqui agora. Beijinhos, estou finalizando, tá?